E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Revista está no ar. Natural do Vale do Jequitinhonha, a artista autodidata Áurea Trindade, de 82 anos, já expôs esculturas, pinturas e artesanatos no Palácio das Artes, no Museu de Artes de São Paulo e em diversos espaços fora do país. Trabalhando com madeira, bronze e argila, a artista mineira resolveu transformar a própria casa em uma verdadeira galeria. Veja só! Eu nasci em fazenda, sou filha de fazendeiro, tivemos muito bem financeiramente, era muito bom. Meu pai tinha até um título, que eu acho que deve ter sido comprado, né? De coronel, era super respeitado. E a gente era a filha do coronel. E vivemos um certo tempo nessa fazenda, depois mudamos para Teoflotone, uma cidade mais adiantada, onde cheguei e fiquei meio derrocada, sabe? No princípio, mas logo me dei bem. Comecei a pintar. Pintei com uma época com um professor em casa, mas meu pai achou um absurdo, não podia não continuar pintando, porque eu poderia virar artista. E se virasse artista, aí o bicho pegava, né? Porque naquela época artista não estava com nada, não tinha nada, o nome era terrível, né? Estive com uma pessoa que era agregada da gente e ela estava perto de uma cisterna e apareceu umas bolhas, que eu não sei de onde vieram, e caiu em cima da argila. Aí eu tirei aquele pouquinho de barro e comecei mexendo com ele. Quando levei para casa e peguei uma faca, comecei a fazer uma peça. Saiu isso aqui. Esse aqui é o princípio das coisas. Aí eu gostei, voltei lá, peguei mais argila e continuei fazendo peças. Aí eu continuei fazendo. Só que minhas peças elas não tinham classes, eram todas muito com pedras pesadas, quando me mandaram ir na Guiar. Aí eu fui na Guiar para aprender o princípio do como funcionava, né? Aí eu aprendi logo, com 15 dias eu já sabia tudo a respeito de cerâmica, né? Eu comecei a trabalhar, a professora saía, me deixava na aula ensinando os alunos dela e eu fiquei mais de 2 anos na Guiar. Passei a trabalhar com bronze, porque a argila estava me decepcionando muito. Porque eu tinha feito uma missa com 1,70 m e ela quebrou toda para ir levar para o forno. Tornei fazer uma outra, tornou quebrar dentro do forno. Queimou tanto, a mulher esqueceu de ligar, foi embora. Eu achei um absurdo eu ficar trabalhando, fazendo missa e quebrando tudo. Aí eu resolvi mexer com bronze. Falei, vamos mexer com bronze, que o bronze, fogo não acaba, carro não pode passar por cima, não tem problema. E aí passei a expor, comecei a expor, expus no Palácio das Artes umas 3 vezes. Expus na imprensa, expus no Museu de Arte da Pampulha, fiz bem umas 40 exposições. E expus fora do Brasil, na Europa praticamente inteira, né? E resolvi parar. Aí Dagmar chegou e, conversando com as amigas, tiveram a ideia de fazer uma exposição aqui em casa. Eu achei mal barato, né? Curti demais. E o que eu fiz foi o seguinte, eu tirei tudo que eu tinha nessa sala, na outra, só ocupei 3 salas.
e fiz 3 salas. Então eu botei nome nessa sala de Amílcar de Castro. Na segunda sala, Maristela Tristão. E na terceira, que é só pano, que eu adoro pano, é Aura Trindade. Porque a minha pintura não parece, não tem nada a ver com a pintura de Amílcar de Castro. Mas ele me incentivou muito a pintar, porque eu achei que eu não ia conseguir pintar nunca. E ele achou que eu devia pintar. Então, não tem nada a ver com a pintura dele, né? Mas eu comecei a pintar por causa dele. Maristela Tristão foi a pessoa que mais me deu apoio na escultura. A minha primeira exposição foi elaborada por ela e ela tinha assim, aquele carinho muito grande comigo. Tudo o que acontecia em Belo Horizonte ela vinha, me comunicava. E lá dentro, minhas peças, as peças que minha mãe fazia, minha avó fazia. Dei assim também, eu acho que uma oportunidade para que as pessoas possam ver isto e passar a fazer o que estou fazendo. Porque eu acho que aqui em Belo Horizonte eu sou a primeira pessoa a fazer isso. Então vai ser bom porque tem tantos artistas bons e não tem onde mostrar seu trabalho, de repente eles vão aceitar a ideia e vão crescer, né? A inadimplência do consumidor brasileiro cresceu mais de 10% em novembro, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os dados do Serasa Experian apontam ainda que, em relação com o mês passado, o índice recuou cerca de 1%. Mas no acumulado do ano, entre os meses de janeiro e novembro, a alta persiste e supera os 5%. Os economistas atribuem a alta à elevação da taxa de juros e ao enfraquecimento gradual do mercado de trabalho, que registrou queda de vagas em alguns setores, entre eles a indústria. Foi adiado pela segunda vez a entrega do resultado do inquérito da queda do viaduto Guararapes, que desabou no dia 3 de julho na Avenida Pedro I, região norte de Belo Horizonte. Inicialmente, o prazo previsto para a conclusão das investigações era de 30 dias. Segundo a Polícia Civil, o resultado deveria ser entregue no dia 10 de dezembro. Mas no dia 5, o delegado responsável pelas investigações entrou com um pedido de prorrogação na Justiça. A queda da alça sul do viaduto Guararapes matou 2 pessoas e feriu outras 23. A outra parte do viaduto, a alça norte, foi implodida no dia 14 de setembro. Um inimigo silencioso para os animais de estimação. A sinomose é uma doença grave que começa como um simples resfriado, mas pode causar distúrbios neurológicos em cães, podendo levá-los à morte. Confira agora os cuidados necessários para evitar a doença. De acordo com dados da indústria veterinária, no Brasil há 30 milhões de cães, mas apenas 7 milhões são vacinados anualmente contra a sinomose. Mas será que a população tem consciência de que doença é essa? Realmente essa doença eu não sei o que é, não. Nenhuma ideia. Uma doença? Alguma coisa assim? Acredito que seja alguma doença relativa ao cachorro quando ele é novo, né? A sinomose é uma doença viral que é transmitida através de secreções. Isso não é uma doença hoje que todo cliente que tem cão sabe que existe. Porque às vezes existe a falha vacinal, que o proprietário não faz a vacina do animal durante o período necessário que é feito, então o animal ele não tem anticorpo necessário para combater essa doença, então ele adquire a doença nesse período, então que geralmente é de 4 a 6 meses, que é mais comum, mas pode acometer qualquer fase da vida do animal. Segundo pesquisadores, a sinomose surgiu na América do Sul durante o século XVIII. Acredita-se que ela se espalhou por meio dos colonizadores espanhóis que passaram pela América Latina. Em 1763, na cidade de Madrid, quase 1.000 cães morreram no mesmo dia, todos vítimas da doença. Hoje a gente tem tratamentos melhores do que antigamente, então se o animal tem uma boa resposta imunológica, ele vai responder bem. Antigamente pegava-se todos os cães e praticamente não tinha resposta, o animal morria. Aí eu sacrificava porque a doença evoluía muito rápido e não tinha tratamento para controlar isso. Geralmente o animal apresenta, pelo menos na fase aguda da doença, um quadro gastroentérico, né, diarreia,
pode apresentar vômito também. Esse quadro geralmente pode vir acompanhado também de quadro respiratório. Apesar da gravidade da sinomose, muitos cães conseguem se recuperar com sucesso. Esse é o caso da pequena guerreira Liz. Para ela conseguir recuperar, primeiro foi a intervenção do veterinário, que ele identificou a doença, mas o mais importante eu acho que é o tratamento diário mesmo e o carinho que eu tive com ela, né? Porque eu fiquei muito tempo, assim, por conta mesmo de cuidar da alimentação principalmente. E depois do tratamento ela foi respondendo com bastante, de uma maneira bem satisfatória. E atualmente ela tem muito poucas sequelas. Quer ajudar a combater a doença? Participe da campanha Sinomose Aqui Não. Acesse o site sinomose.com.br e curta a página no Facebook. O Revista vai para um rápido intervalo. Na volta, você confere um bloco especial em comemoração ao aniversário de Belo Horizonte. Não saia daí, a gente volta já já. Até lá!